Olá, tudo bem? Meu nome é Lincoln, para quem não me conhece. Eu vim compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu vim falar sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, que está no capítulo 3 de João. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, pode ficar à vontade. Eu vou falar só um pouquinho do que vai ser esse mês de abril para os jovens. O tema desse mês é Fé e Razão. E a gente vai tratar com lives e com vídeos que nós vamos subir no YouTube falando sobre esse tema. Estejam orando por isso, né, enquanto estamos na quarentena, que Deus venha nos livrar desse mal que caiu sobre a terra, mas que Ele também cumpra o seu propósito com isso, né, porque todas as coisas têm um propósito para o Senhor. Eu vou orar antes da gente começar. Senhor Deus e Pai, glória e honra ao Teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai, por podermos estarmos aqui compartilhando, assistindo, Deus, Pai. Faça morada nos nossos corações neste momento, Pai, que não seja meramente um compartilhamento vindo de uma pessoa, Deus, mas fala com Teu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Guarda a vida de cada um, Pai, nessa quarentena, nesse problema que estamos passando, Pai, por sabermos que alguns irmãos já perderam entes queridos, Deus, consola essas famílias, Deus, visita os médicos, Pai, visita os enfermeiros, aqueles que estão trabalhando, as equipes de limpeza, Pai, todas as pessoas, Deus, que estão trabalhando em prol para cuidar do próximo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse momento, Pai. Amém. Deus abençoe. Eu vou ler o texto de João aqui. É o João 3. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Primeiro eu vou falar um pouquinho do livro de João. O livro de João faz parte de um dos 4 evangelhos. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, ele é destinado especialmente aos hebreus. O segundo livro do Novo Testamento é Marcos, e ele é destinado aos romanos. E o terceiro livro é Lucas, e ele é destinado aos gregos. O quarto livro, que é o livro de João, ele não é destinado, ele não tem um destinatório especial. Nós falamos que ele é um livro mais universal, porque ele trata de questões, digamos assim, básicas de todos nós, de todas as culturas. E isso é percebido no capítulo 1, bem no versículo 1, que João fala assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, nesses 3 primeiros versículos ele vem declarando quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é quem deu o sopro de vida, o sopro de vida que habitou em nós, a palavra que saiu da boca de Deus para a criação.
Deus ele dá o sopro de vida em Adão e Eva. Mas essa ação só podia ser feita através de Jesus Cristo. Isso nós percebemos quando nós abrimos Gênesis 1. Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E em João 1 fala: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Certo? Ele também assoprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Para dar continuidade, nós precisamos entender que esse que é a palavra, o verbo, ele é o logos. Na tradução, para a gente ver o verbo, mas no grego é o logos. Ele é a causa e a consequência de todas as coisas. Ele é a resposta para todas as nossas incertezas, pois ele é a verdade. No hebraico, o verbo criou ali, ele é um verbo que exprime uma criação a partir do nada. Mas como do nada? Do nada a partir da vontade de Deus apenas. Não a partir de coisas existentes, não a partir de tijolos, ou de terra, ou de areia, mas sim da vontade de Deus. Deus formou o homem do barro, mas essa criação vem da vontade de Deus. Deus criou tudo. Para a gente começar um pouco mais além, nesse livro, o pastor Shedd, que comentou a Bíblia Vida Nova, a Bíblia Shedd, ele coloca 8 sinais, basicamente. Alguns sinais e maravilhas que Jesus fez. Eu vou ler um pouquinho. 8 sinais ou ações revelam não apenas seu poder, mas igualmente atestam a sua glória como o divino possuidor da graça redentora. Jesus é o grande eu sou, a única esperança de uma raça em tudo mais destituída de liderança. A água transformada em vinho, comerciantes de animais para sacrifício expulsos do templo, o filho do nobre curado à distância, o paralítico curado no sábado, as multiplicações de pães, Jesus a andar sobre a superfície da água, a vista restaurada do cego de nascença, Lázaro chamado de volta de entre os mortos. Todos esses milagres revelam que Jesus é o que ele faz. Ou seja, Jesus, ele expressa a glória de Deus. E Jesus ele veio num contexto de dominação do Império Romano. Ou seja, os hebreus, o povo de Deus, eles eram dominados por outros povos. Ele era dominado nesse momento pelo Império Romano. O Império Romano subjugava eles, mas não impedia que eles tivessem a religião deles. Então eles podiam expressar a religião deles, mas eles estavam dominados por outro povo. E o fato de eles estarem dominados fazia com que eles tivessem um desejo de que eles fossem libertados. E eles esperavam um Redentor, um Messias que tirassem ele daquele domínio. E neste contexto vem um homem chamado Nicodemos, que, como nós lemos, ele era um dos líderes dos judeus e ele era fariseu. E ele começa a conversar com Jesus, reconhecendo quem Jesus era. Ele reconhece que Jesus tinha autoridade de Deus e reconhece mais que isso, que Jesus era mestre. Jesus também reconhece que ele era mestre. No texto que nós lemos, Jesus também o chama de mestre. Podemos pensar um pouquinho. No texto que nós lemos aqui em João 3, aqui em João 3, fala que Nicodemos, ele veio encontrar Jesus durante a noite. A gente tem que lembrar que naquela época não havia luz elétrica como nós temos hoje, que nós podemos ir de um lugar a outro em segurança, pois enxergamos aquilo que está à nossa frente. Nicodemos não tinha essa luz elétrica. Nicodemos foi à noite e nós podemos pensar em inúmeras hipóteses que ele foi à noite porque não queria que as outras pessoas vissem ele. Porque Jesus ele sofreu uma perseguição por parte dos judeus, principalmente por parte desse grupo chamado os fariseus, que era um partido, como se fosse um partido político daquela época. Quando Nicodemos encontra Jesus, ele vai lá e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo
se Deus não estiver com ele? E Jesus dá uma resposta assim: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus diz várias vezes e repete que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele repete isso inúmeras vezes. No versículo 4, Nicodemos diz: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus vai dizer mais uma vez: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, Jesus ele vem e bate na tecla de nascer de novo. Mas por que ele bate nessa tecla? É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água do Espírito. Os fariseus naquela época eram um partido político, juntamente pessoas que tinham uma visão sobre a volta do Messias, que tinham uma visão sobre reencarnação ou não, ressurreição, entre outras as coisas. E esse grupo político, Jesus batia muito de frente com ele. Esse grupo ia muito contra a proclamação das boas novas que Jesus estava trazendo. E uma característica deles que Jesus mostra na palavra é que eles eram somente exterior. Eles somente eram aquela fé religiosa que tem por fora. O interior deles não tinha mudado. Ou seja, eles viviam uma fé, digamos assim, falsa. Eles viviam somente a parte religiosa dela, a parte litúrgica, ou seja, aquilo que eles vestiam, aquilo que eles comiam, os dias que eles guardavam, que eles não podiam tocar em certas pessoas, e Jesus vem totalmente contra isso. Jesus vem não para acabar com a lei, não para destruir a lei, mas ele vem para mostrar que há um sentido mais profundo em todas as coisas. Quando ele fala, é preciso nascer da água, Jesus ele vai lá e remete à pregação do seu primo João Batista. João Batista ele falava: arrependam-se, arrependam-se. E levava as pessoas a serem batizadas para que deixassem para trás a sua vida de pecado e vivessem uma vida nova. E receber o Espírito, nascer da água e do Espírito, receber o Espírito de Deus dentro do coração. Como lá em Atos diz que Jesus falou: olha, esperem até que o Espírito venha sobre vocês. Quando pensamos sobre fé e razão, nós podemos ver um embate claro entre Jesus Cristo e Nicodemos. Nicodemos ele via as coisas somente com uma racionalidade, ele via somente superficial. Ele esperava um Messias que viria e tiraria o Império Romano de volta deles, para que assim eles pudessem colocar o reino de Deus ali, mas o reino de Deus sem o Império Romano. Só que Jesus queria fazer algo diferente. Ele não queria vir tirar as coisas que os poderosos tinham colocado. Ele via algo mais profundo, ele via o coração das pessoas. Jesus Cristo ele veio pregar que por ele as pessoas poderiam ter salvação. Por ele as pessoas podiam encontrar a Deus, que não seria meramente pela carne, como nós lemos, mas seria pelo Espírito, pelo arrependimento dos pecados, pelo fato do Espírito de Deus viver no coração dessas pessoas. Muitas vezes nós levamos a nossa vida de forma mundana, de forma carnal. Nós levamos a nossa vida pensando que o dia de amanhã vai acontecer e nós conseguiremos viver aquilo e consumimos coisas pensando que aquilo é bom para a nossa vida e não levamos em conta a fé. O mundo prega essas coisas, que nós temos que viver a nossa vida do jeito que achamos corretos. A modernidade líquida, ela fala muito disso. Nós vivemos numa sociedade líquida e que queremos fazer uma coisa hoje e não queremos fazer mais essa coisa amanhã e depois de amanhã faremos outra coisa. As ideologias vão mudando conforme as estações da nossa vida. Mas Jesus ele vem e prega algo que é eterno, algo central, algo que não muda. Algo que vai além daquilo que podemos imaginar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé. A fé é a certeza que Cristo veio, que Cristo morreu no nosso lugar, que Cristo se entregou. E que por meio dele hoje nós temos vida. E vivemos por meio dele. Nós não vamos somente numa lógica de que
estamos dentro de uma igreja e cultuamos, mas sim entramos na lógica que cultuamos porque Jesus morreu por nós. Hoje nós temos uma nova vida. A sociedade pode dar várias razões para vivermos. A sociedade pode falar, olha, você pode viver dessa forma, dessa forma, dessa forma. Faça como te agradar. Mas Jesus fala, olha, existe algo mais excelente. Existe algo que vai tirar de uma corrente que vai te levar para o abismo. Porque várias razões, porque várias filosofias, elas acabam. Mas a palavra de Cristo permanece. Nicodemos naquele momento ele podia ter se rendido e ter buscado entender mais. Mas ele olhou para ele e falou, olha, não é possível isso que você está falando. Isso que você está falando é, como se fala, loucura. Que é muitas vezes o que as pessoas olham para a fé. Uma loucura. Mas, como é falado em 1 Coríntios, que se eu não me engano, Versículo 18 diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência do inteligente. Ou seja, a nossa fé em Cristo nos mostra além. Nos mostra além do problema. Nos mostra além da situação que nós estamos passando. Que Cristo virá ao nosso socorro. Não que nós não devemos nos cuidar, mas sabemos que Ele virá ao nosso socorro quando estivermos passando dificuldade. E que nos fará entender que, mesmo na dificuldade, o Senhor tem propósitos nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. E é isso.